Diga a pessoa que está ao seu lado, não confunda. Tentação com maldição. Por outras palavras, não confunda, vamos dizer assim, tribulação. O melhor termo é este: não confunda tribulação com maldição. Diga a pessoa que está ao seu lado. Com mais fé. Com mais fé. São duas coisas bem diferentes. Uma coisa é tribulação. Quando a Bíblia diz que no mundo vocês vão ter o quê? Tribulações. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E outra coisa é maldição. São duas coisas bem distintas. Mas hoje, o povo da igreja, quando sofre maldição, pensa que está sendo o quê? Está a passar por quê? Tribulação. Diga a pessoa que está falando, maldição não é tribulação. Tribulação não é maldição. Coisas diferentes. Uma coisa é você estar a passar por tribulação. E outra coisa é você estar a passar por maldição. De onde é que vem a tribulação? O que a Bíblia diz? Tanto o mal como o bem vem de quem? Vem de Deus. A única diferença, preste atenção, povo de Deus, a única diferença é que quando se trata de algo mal que Deus quer que aconteça na sua vida, ele manda o diabo. Não faz pessoalmente, porque ele não é mau. Deus manda o diabo? Claro. Quem é que fez o diabo? De onde é que veio o diabo? Não foi Deus que fez o diabo? São coisas que você nunca ouviu, nunca prestou atenção na Bíblia. Está certo que a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de onde? Do Pai das luzes, vem do Senhor Jesus. Mas a mesma Bíblia também diz, tanto o mal como o bem vem de Deus. A mesma Bíblia diz, não acontece nada na sua vida sem que Deus permita. Aleluia. Aleluia. O diabo existe para atuar nos filhos da desobediência. Aqueles que desobedecem já estão nas mãos do diabo. E o diabo foi feito para atuar nessas pessoas, nos filhos da desobediência. Então, muita gente na igreja sofre maldição e diz que está a passar por tribulação. É mentira. É que não sabe o que é tribulação, não sabe o que é maldição. Eu espero que no final do culto de hoje você entenda isso. Qual é a diferença entre maldição e tribulação?
Maldição, preste atenção, vem da desobediência da palavra de Deus. Quando você desobedece a palavra de Deus, aí vem o quê? A maldição sobre a sua vida. Que tipo de desobediência, bispo? Todo tipo de desobediência. Tribulação é para os cristãos. Diga a pessoa que está falando. Tribulação é para os cristãos. Maldição é para os não cristãos. Dá para entender? Você sofre maldição quando você vive no pecado. Você passa por tribulação quando você vive na santidade. Quando você é cristão, quando você procura obedecer a palavra de Deus, você pode passar por tribulações. E quando passa por tribulações, Deus te dá força, poder, capacidade para resistir, e logo, logo passa. Quem está entendendo? Mas quando você passa por maldição, não tem socorro. Maldição é para te levar para a morte. Maldição é para te levar para o inferno. Porque você desobedece a palavra de Deus. Pergunta ao Jó. Ele vai te dizer. O Jó passou por quê? Maldição ou tribulação? Tribulação. Por quê? A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava de quê? E em volta do Jó havia o quê? Uma cerca, uma proteção. O diabo não podia tocar na vida do Jó. Para o diabo tocar na vida do Jó, teve que pedir autorização a quê? A Deus. Por quê? Porque Jó era um homem que procurava viver a santidade. Para o diabo te tocar, tem que pedir o quê? Autorização. O contrário é maldição, que vem através do pecado, através da vida errada que você vive. O pecado atrai o quê? Maldição. Vamos lá ler. Para não ter que dizer que o bispo está a falar coisas da cabeça dele. Vamos mostrar. Salmos 37. Vamos começar do versículo 8. Salmos capítulo 37, versículo 8. Deixe de lado a raiva. Deixe de lado a raiva. E não fique furioso. Não fique o quê? Furioso. Furioso. Não fica zangado. Por outras palavras. Deixa a raiva. Não fica zangado. Continua. Não perca a cabeça. Não perca a cabeça. Sabe, há pessoas que quando zangam perdem a cabeça. Batem a mesa, gritam, insultam. É ou não é? É ou não é? A Bíblia está dizendo, não fica furioso, não fica zangado, não perca a cabeça. Você quando perde a cabeça não fala com as pessoas, insulta todo mundo, manda passear tudo e todos. A Bíblia está dizendo, não faça isso. Continua. Isso só traz prejuízo. Traz prejuízo para quem? Para você. Que prejuízo é esse? Que prejuízo é esse? Hã? Maldição.
Aleluia. Não fique zangado. Não fica furioso. Não fica irado. Não grita. Não insulta. Não seja orgulhoso. Afaste-se da impureza, porque isso traz prejuízo para si. Isso traz maldição na sua vida. E a maldição leva à morte. É pecado. Pecado, o salário do pecado qual é? É a morte. O salário do pecado é a morte. Você está a perceber? De onde é que vem a maldição? Povo de Deus, está a perceber de onde é que vem a maldição? De onde é que vem o prejuízo? De onde é que vem? Hã? 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 Do pecado, em suma. A maldição vem do pecado, em suma. Adultério, prostituição, mentira, ira, fofoca, ladroagem, falar mal dos outros, roubo, tudo. Tudo que é pecado atrai maldição. É isso que eu quero que você entenda. O Espírito de Deus quer que você entenda que tudo o que é pecado atrai maldição. Repita. Deixe de lado a raiva. Deixe de lado a raiva. E não fique furioso. Não fique furioso. Não perca a cabeça. Não perca a cabeça. Isso só traz prejuízo. Isso só traz maldição. Então, não viva de uma maneira errada para depois dizer que estou a passar por tribulações. Não viva de uma maneira errada para depois dizer que estou a passar por tentação. Tiago 1:12. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Por isso que eu costumo dizer, incansavelmente, que nós mesmos é que causamos o nosso sofrimento. Nós mesmos é que causamos o nosso sofrimento. Estamos lá? Tiago 1:12. Pode ler. Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando as tribulações passam por ele. Continua. Porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. 13. Quando alguém for tentado, escuta isso. Nunca diga: esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal,
Povo de Deus, quando você for tentado, não diga que vem de Deus. Apesar de Deus ser o autor do diabo, Deus manda o diabo para fazer o que é mal, porque Deus não faz o mal. Manda, comanda. Se você vive na desobediência, ele diz: diabo, vai tratar aqueles jovens aí. Então não diga que foi Deus, é o diabo. Aliás, quando você vive na desobediência, o próprio diabo já tem acesso livre. É livre trânsito. Quem já ouviu falar de livre trânsito? Quando você chega na portagem, só aproximar o carro, a cancela abre. Não é assim como acontece? Não tem o quê? Não a cancela. É só. Quando você vive no pecado, o diabo tem passaporte diplomático, não para em nenhum sítio, não fica na bicha. Tem prioridade. Tem ITEG, pessoas que usam ITEG. Vai direto. Mas quando você vive para Deus, o diabo só pode te tocar se Deus dizer toca. Repita. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. 13. Quando alguém for tentado, nunca diga: esta tentação vem de Deus. Quando alguém for tentado, nunca diga que essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal. E Ele próprio nunca tenta alguém. Ele próprio nunca tenta. Quer ouvir? A Bíblia diz: Ele próprio. Entenda a Bíblia, povo de Deus. Ele próprio nunca tenta ninguém. Continua. 14. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. A tentação vem dos seus pensamentos. O que você está pensando agora? Bispo, eu sou goleiro. O bispo está demorado. Eu já estarei em casa agora. Se eu tivesse ido da minha igreja, já estaria em casa há muito tempo. Bispo atrasou. Bispo não muda. Mangatinti. Toda hora a mesma coisa. Pecado, obediência. A tentação vem dos teus pensamentos. O que você está a pensar? Pergunta à pessoa que está falando. O que você está a pensar? Leia a sua Bíblia. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair provado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Versículo 13. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Essa tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Ele pessoalmente não tenta ninguém. Continua. 14. Mas as pessoas são tentadas. Quando são atraídas. E enganadas. Pelos seus próprios maus desejos. Você vê uma pita com uma saia de 1,5 palmo, sungula com ela. São os maus desejos que estão a tentar. Quando você vê na televisão aquela publicidade da cerveja com tirar, você Joãozinho, manda lá comprar uma média. Ao seguir o pusa, xoxo. Te dá com a que nunca viu. Tentação.
aparece por causa dos seus próprios desejos. O amor ao dinheiro. Eu que fez roubar o telefone aqui. Você viu o telefone e disse, só 1.500 aqui. Já. Deus não tenta ninguém. O que tenta são os teus desejos. Continua, escuta. Versículo 15. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Escuta isso. Esse desejo faz com que o pecado, primeiro é o desejo, depois dá origem ao pecado. E este pecado dá origem a quê? À morte. A pessoa para pecar, pensa primeiro, premedita e depois comete o ato. Continua? 16. Não se engane, meus queridos irmãos. 17. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Tudo o que é bom vem de Deus. Lê outra Bíblia. Feliz é aquela pessoa que suporta com perseverança a provocação. Porque depois de ter sido aprovada, ela receberá a coroa de vitória, que é a vida eterna que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer, esta tentação vem de Deus. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer que essa tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Continua? 14. Mas cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos. Os seus desejos é que te tentam. Quando estes desejos o atraem e o seduzem. 15. Estes maus desejos, depois de conceber, dão à luz o pecado. E o pecado, depois de crescido, gera a morte. Continua? 16. Não se enganem, meus queridos irmãos. 17. Tudo que é bom, e todo dom que é perfeito, vem de lá do céu, dos céus, do Pai que criou as luzes celestiais. Diga glória a Deus. A maldição vem do pecado. As tribulações são para os filhos de Deus. E essas tribulações não são para te destruir, nem te matar, nem acabar consigo. Essas tribulações são apenas para você orar mais, buscar mais. São apenas para você ser preparado para as coisas grandes que ainda vêm. Diga glória a Deus. Diga glória.